Oi, pessoal. Hoje é dia 6 de junho, estamos no 39º dia da greve. E estou fazendo esse videolog para ter um registro do que tem acontecido nessa greve de 2024, como eu já disse em outros vídeos, porque a gente perdeu muito das informações do passado, a gente perdeu muito contexto. Então a ideia é atualizar isso. Bom, hoje teve reunião, teve assembleia docente, né, uma assembleia docente assim com poucas novidades, mas teve alguns dados interessantes, né, algumas atualizações interessantes. Então, na verdade, não teve nova proposta desde a última assembleia, então não teve de fato votação a respeito de sair ou entrar na greve, mas eu vou comentar um pouco qual a expectativa de duração da greve. Esse gráfico que eu estou apresentando é um estudo sobre o impacto, o alcance dos reajustes propostos na última proposta do governo, né? Então, a ideia, a linha vermelha é o valor dos reajustes e as linhas amarelas, as barras amarelas é o percentual de servidores nessas categorias. Então, de adjuntos 4 para cima, receberiam 17,5%, eles representam 23% da categoria. A grande massa, quase 70% dos docentes, apenas 15%. E 7% dos docentes receberiam 25%. Então, distribuição injusta, né? Outro dado interessante que foi apresentado é a perspectiva de correção. Então, a linha vermelha é a proposta do sindicato, na verdade, a contraproposta, né? E a linha preta, a proposta do governo, né? Então, levando em consideração os STEPs, as taxas de correção e a inflação, né, ao final de 2026, a proposta do governo vai nos dar uma correção que ainda tem uma perda de 16%. A contraproposta do Andes tem um pouco melhor, né? Lembrando que a proposta original era cerca de 22%, essa contraproposta está em cerca de 18%. Então, assim, não está sequer corrigindo as perdas, né? Muito importante lembrar que não tem ganho real. Além disso, a correção da proposta, né? Ela tem um impacto de aparentemente 2 bilhões. Então, tem várias outras ações do governo com impactos muito maiores. A famigerada PEC dos quinquênios, 42 bilhões de impacto. As renúncias, 641 bilhões. Os juros, né, por dia custam 5 bilhões. Então, o impacto desses aumentos não é nada que não pudesse ser resolvido politicamente, né? Bom, eu queria comentar uma coisa meio importante, que é as propostas do governo, elas têm ganhos que são só para o pessoal que está na ativa, como o Vale Alimentação, tá? E deixa de lado toda uma massa de aposentados. Então, uma proposta injusta, eu não comentei esse ponto ainda e achei importante comentar, né? Essa aqui é uma matéria do Andes, né, sobre as novas rodadas de assembleias, tá? Então, na verdade, o que o governo tem batido o pé é que não tem nova proposta, tem feito um trabalho na Câmara dos Deputados e com alguns deputados, principalmente da esquerda, para pressionar que haja negociação. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso adiante, né? E o que de fato está no horizonte é uma reunião para o dia 14, né? Dia 14, que é na sexta-feira da próxima semana, se eu não me engano. Deixa eu dar aquela conferida antes.
É isso, né? Sexta-feira da próxima semana. Então, até o dia 14, deve haver uma série de manifestações e movimentações da categoria docente, dos tais e dos alunos, né? Isso significa que, dada a reunião do dia 14, provavelmente na semana seguinte deve haver algum tipo de assembleia, então vai pelo menos mais uma semana, né? Então, greve com certeza até o dia 21 de junho, porque não faz nenhum sentido recuar da greve antes do dia 14. Né? Bom, continuando, eu queria comentar sobre a situação orçamentária. Então, no campus São José, a gente teve uma reunião com a professora Soraya, ex-reitora, sobre orçamentos. Na semana que vem, se eu não me engano, na quarta-feira, a atual reitora, Rayane, fará uma apresentação, uma discussão sobre o orçamento no campus Baixada Santista, está todo mundo convidado. E a reitora já havia feito um artigo para jornais paulistas a respeito do orçamento da Unifesp, que não passa de setembro, e a presidente da Andifes, essa semana, soltou declarações a respeito da necessidade de recomposição do orçamento, cerca de 2 bilhões de recomposição do orçamento. Esse assunto, volto a tratar sobre ele também daqui a pouco. Tá? Quero começar a discutir o aspecto parlamentar aí de como estão sendo conseguidos avanços. Bom, o governo fechou as portas. Eu insisto na máxima de que o governo Lula soltou a mão do ensino superior. Também o ministro Camilo Santana. Nenhum dos dois, nenhuma vez, sentou com os representantes das categorias docentes e digitais. E tem sido feito um trabalho com os deputados para que se reabra a negociação. Né? Então, o Andes soltou uma carta assinada por alguma dezena aqui, mais ou menos uns 30 deputados. Você pode notar que todos os deputados são de partidos alinhados à esquerda. Né? Eu tenho uma crítica aqui a isso, porque será que nenhum deputado à direita ou de centro acha importante a composição do orçamento das federais? Ou será que simplesmente eles nem são procurados, né? Ou será que essa greve está sendo tratada como política? Tá? Deixo a dúvida aqui. Outro ponto, continua havendo, né, uma certa má-fé de alguns políticos, né? Então, o governador do Ceará soltou dados irreais, o governador do Ceará, Eumano de Freitas, do PT, a respeito de professores universitários, né? Então tem uma matéria interessante aqui no site do Andes, recomendo. Então, na semana passada já comentei que o MEC estava soltando fake news, o próprio MEC. Então, assim, os ataques à educação vêm de todos os lados, né? Inclusive fogo amigo. Deveria ser amigo, né? Bom, a agenda para o futuro, né? Qual que é a programação dos próximos dias? No dia 10, segunda-feira, está agendada uma reunião entre o presidente Lula e o Sinazef. Não. O Andifes, né? Que é basicamente uma organização de reitores. Desculpa, corrigido, né? E vejam que o Lula não sentou em nenhum momento, né? Ele tinha uma proposta de reunião com o Andes, não aconteceu, né? Foi desmarcado, mas vai conversar com o Andifes, que representa os reitores. Né? Esperava-se mais aqui, né?
esperava-se mais do Lula, que sentasse de fato com as categorias. Então, o que se espera que vai acontecer é que o Lula, no dia 10, coloque uma proposta de recomposição do orçamento das universidades. Tá? Dia 11, uma reunião FASUBRA-SINASEF. Dia 12, audiência na Comissão de Educação com o ministro Camilo Santana, que até então também não sentou, né? O MEC está totalmente ausente da negociação. Dia 13, CAPES e um aulão público. E no dia 14, então, a esperada reunião entre Andes e Sinasef com o Ministério da Gestão. Tá? Então, é nessa reunião onde pode haver uma nova proposta, então é muito importante que haja movimentação nesse período, né? Buscar o máximo, essa é a semana-chave. Né? Quero lembrar que tem espaço no orçamento, talvez não haja espaço no orçamento para 2024, mas não colocar um aumento para 2026 é uma escolha política. Então, qual a razão para não fazer uma recomposição até 2026? Uma recomposição salarial justa? Só se está pedindo recomposição de inflação, não tem aumento real. Então, escolha de governo, projeto de governo, soltou a mão da educação superior. E são muitos os ataques à educação superior, né? Eu vou deixar aqui um vídeo rapidinho, né? Um post que está no Twitter, todo mundo pode seguir lá, o Jones Manuel, acho que esse vídeo viralizou. E não dá para dizer que está errado, né? A segunda coisa, vamos lá, né, gente? Vem cá. Cadê o MEC? Assim, né, gente? Ah, não, Júnior, por que você está cobrando o governo Lula? Porque é assunto estadual. Sim, meu querido, é assunto estadual, mas o MEC é o Ministério da Educação. É papel, sim, do MEC se pronunciar, o MEC emitir parecer técnico da sua posição sobre privatização de escola, sobre PPP em escola, sobre escola cívico-militar, sabe? Cadê a posição do ministro da Educação? Cadê a posição do ministro da Educação para dizer assim, ó, não existe nenhum estudo, não existe nenhuma evidência que prova que entregar para a iniciativa privada melhora a educação. Pelo contrário, tem estudos que provam que piora. O MEC é totalmente contra PPP em escola. Cadê, gente? O Camilo Santana, que é o empregado do Jorge Paulo Lema, né? É um dos piores ministros da educação da história recente desse país. Não é pior que o ministro de Bolsonaro e que o ministro de Temer, né? Que aí também... Mas assim, vamos lá, gente. Cadê o Camilo Santana? Cadê o MEC? Faço minhas as palavras, né? Cadê o MEC? Cadê o Camilo Santana? Cadê o presidente Lula? Cadê o compromisso com o ensino superior? Inclusive, volto a destacar, né? Assim, tem muita gente que está priorizando o projeto do governo e não a educação. Né? A essas pessoas, volto a perguntar, né? Você é educador ou você é partidário, né? Bom, então é isso, a greve segue. A greve continua com mais de 60 unidades de universidades em greve, né? São mais de 500 unidades, né? Mais de 500 localidades, prédios, institutos em greve. A principal expectativa é a reunião do dia 14 de junho e, portanto, se houver alguma novidade nesse 14 de junho, a gente vai ter uma semana para propagar e ter as assembleias, né? Então provavelmente até dia 21 de junho, provavelmente deve haver greve. E o sindicato já está, né? Hoje teve a assembleia e o sindicato da Unifesp, na voz do presidente, o Alberto, já deixou bem claro que quer que a greve comece a ter um desfecho, né? Então, acho que o próprio sindicato já está nessa dúvida entre ser educador ou ser petista, né?
Mas a greve realmente tem que ter um desfecho. Não acho que o governo tenha tratado as categorias com o devido cuidado, mas vamos esperar que até o dia 14, com a movimentação, inclusive movimentação do pessoal da direita, que está pegando no pé do MEC e do Lula, né, por causa da greve. Então isso é uma movimentação canalha, né? É aquele pessoal que a gente sabe que não tem nenhum compromisso com a educação, mas está aproveitando para o telhado de vidro do mau comportamento MGI e MEC para jogar pedra, né? E é curioso, isso é curioso até, que acredito que isso está incomodando mais o governo do que a própria greve. Então é isso, pessoal. Então, greve provavelmente até dia 21 de junho. E vamos ver os desfechos. Torço para que a gente tenha um compromisso do governo mais sério aí para as próximas semanas. Falou, valeu.